Olá, professora Lúcia Eugênia, eu sou Zenailde de Freitas, estudante do curso de Pedagogia, oitavo semestre. O meu projeto é sobre alimentação saudável, né? A gente fala da alimentação e da importância de se fazer uma alimentação saudável, né? E essa aula, ela é a aula de história. A aula de história, e ela tem como objetivo identificar os aspectos culturais, históricos e culturais da alimentação no Brasil, né? Nós vamos falar sobre as influências, né, como foi formada, a alimentação, né, os pratos típicos de cada região, de onde foi, como que se formou essa culinária brasileira, né? E ela vai ser uma aula que nós iremos para a sala de informática, né? Nós vamos formar grupos de alunos para irmos à sala de informática para fazermos uma pesquisa, né, sobre a culinária brasileira, né? Como foi formada, de onde ela veio, as influências, né? E nós sabemos que ela é formada por três tipos, principalmente, né, que foram os índios, né? Tem os índios que são nativos do Brasil, né? Eles têm a alimentação deles, que foram, e quando chegou os portugueses, né, eles também trouxeram os seus costumes, né? As suas especiarias, o que eles costumavam comer em Portugal, né? Então, eles levaram algumas coisas para o Brasil. E também com a chegada dos negros, também, pela escravidão, também eles trouxeram as suas influências, né, para a alimentação brasileira. E aqui os alunos irão para a sala de informática para fazer essa pesquisa, né? Saber um pouco de como se originou a alimentação, né, brasileira. Hoje o que nós temos, né? Que a gente hoje tem o prato básico, arroz e feijão, né? E nós vamos para a sala de informática para fazer essa pesquisa. Aqui eu pesquisei algumas coisas e nós temos aqui as comidas, né? Nós vamos falar das comidas regionais, né? Que a culinária brasileira é rica e saborosa e diversificada. Em cada um dos estados, o brasileiro tem seu prato típico, preparado de acordo com as antigas tradições que são transmitidas a cada geração. É que nós temos na região sul, que é tradicional lá, o churrasco, né? Também lá tem o arroz de carreteiro, tem o salame de porco, tem o chimarrão, né, que é um chá de ervas, né, que é tomado num copo próprio, né, eles têm um copo, né, para tomar esse chá. E no Paraná é comum o barreado, que é uma mistura de carne preparada em panela de barro e acompanhada com farinha de mandioca e banana. E em Santa Catarina temos a caldeirada de peixe.
e sobremesas, as tortas de maçã, que são introduzidas pela imigração alemã, né? Porque, principalmente essa região do sul, ela existe bastante pessoas de outras regiões, né? Como a Itália, como alemães. Então, elas têm muita influência desses lugares também. Aqui na região sudeste, o tutu de feijão e a feijoada, né? A feijoada que se come em todos os lugares do Brasil. E nós temos a linguiça, a carne de porco posta de peixe com pirão. São encontrados em diversos estados diversas regiões, né? Eles são pratos típicos de todo o Brasil, né? Diversos lugares comem, tem esse tipo de alimentação. Que em Minas Gerais há diversos. Em Minas Gerais eles têm uma diversidade muito grande de comida, né? Em Minas Gerais. Eles têm o galinha ao molho pardo, o quiabo e angu, arroz de carreteiro, que também é feito no sul, né? Também é feito em Minas. O arroz com galinha, o feijão tropeiro, o tutu. E couve, torresmo, farofa, o pão de queijo, que ele é o prato principal de Minas, o pão de queijo, né? E hoje ele é encontrado em vários lugares do Brasil. E sobremesas também lá, que também são encontradas em vários lugares do Brasil. O bolo de fubá, a goiabada com queijo, doces de calda, como de abóbora, de figo, doce de leite. O Rio de Janeiro, ele contribui com o picadinho de carne com quiabo e o camarão com chuchu. E aqui em São Paulo, a culinária caipira se assemelha à culinária de Minas, né? Mas também em São Paulo tem a influência das colônias italiana também, né? Que aí eles trazem da Itália as massas, pizzas, né? Que são originais da Itália. Né? Essa é a minha pesquisa, tem algumas outras regiões do centro-oeste, né? A região do centro-oeste que come também. Nós temos uma grande variedade, né? Tem muitos. A maioria dos alimentos eles são utilizados também na maioria dos estados, né, brasileiros, né? Como o quiabo, né? No centro-oeste tem o quiabo, eles comem o quiabo frito, o pirão, o caldo de piranha, né? O arroz de carreteiro, que também se come no centro-oeste. E na região nordeste, nós temos aqui a Bahia, né? A Bahia é bastante diversificada, né? A alimentação da Bahia, né? Eles têm vários pratos diferentes, que lá eu acho, ela a cultura negra, onde ela é mais forte, né? Lá tem o vatapá, tem o sarapatel, tem o caruru, o acarajé, o bobó de camarão, o xixi de galinha, né? Tem vários alimentos, né? Lá na Bahia, né? Ela é bem diversificado. No litoral de Pernambuco, são tradicionais os peixes ensopados de camarão, casquinha de siri. E no interior do estado, a carne de sol, a buchada de bode ou carneiro. No Ceará, aos pratos à base de fruto do mar,
caranguejo, siri, camarões, ostras e lagosta. E a peixada acompanhada de farinha. No sertão, a carne de sol, baião de doce, feijão verde, carneirada e panelada. Doces, sucos, sorvetes, feitos de frutas e tapiocas. De frutas tropicais. Cajá, siriguela, graviola, pitomba, pitanga, jambo, que são frutas típicas do Nordeste, né? Essas frutas. E na região norte nós temos o tucunaré, né? Na região norte já é uma região da qual onde é mais forte é a cultura indígena, né? Aí lá a alimentação a caldeirada de tucunaré, a tacacá, tapioca, o pato com tucupi. Isso é bem regional mesmo, esses alimentos. Eles basicamente são vistos mesmo só na região norte, né? Que é a região do Pará, lá, aquela região onde onde prevalece. Isso aqui a gente pode falar que é a alimentação de origem indígena, né? Esses pratos. E aí lá tem o típico, a castanha do Pará, né? Ela tem já esse nome, né? Castanha do Pará, já diz, né, o nome de onde ela é. E lá tem o açaí, cupuaçu e graviola, né? As frutas típicas, né? Do lugar. O bolo de macaxeira, né? Também é típico de lá, né? E como falamos, a culinária brasileira ela é basicamente tida, os primeiros, né? Dos portugueses, dos negros e índios, né? Que foram se fundindo, né? E formando os pratos, né? Usando as coisas, né? Muitos pratos foram modificados, né? E mesmo como pratos vindos de Portugal, né, eles adaptaram, né, fizeram adaptações, né, tanto de pratos da África como de Portugal, como os índios, né, também com os ingredientes, com as coisas que veio, né, porque as carnes de boi, né, carne de boi, carne de galinha, isso eram coisas que não existiam no Brasil na época, né? E foram trazidos pelos portugueses, né? Então, essas comidas foram se fundindo, né? Eles foram adaptando e formando novos pratos, né? E também existe, né? Depois da indústria na colonização, tem bastante, tem japoneses, né? Tem também, hoje já existe, já há bastante tempo. Existem os japoneses, tem italianos, tem os alemães, né? Que foram para o Brasil e que também trouxeram as suas influências, né? Mas a gente vai falar basicamente do início, né? Dos primeiros, que são os portugueses, os negros, né? Os africanos e os indígenas. E a nossa atividade será fazer recortes em revistas, né? Com impressão, eu fiz a impressão aqui. Nós vamos fazer cartazes. Nós vamos fazer 3 cartazes representando cada povo, né? Aqui nós temos um prato português, né? Aqui tem o bolinho de bacalhau, tem um prato aqui com bacalhau. Esse é um prato português, né? Que é típico de Portugal, né? E os alunos irão fazer cartazes, eles vão recortar pratos, né? Vão fazer, imprimir alguns, né? Pratos
que são consumidos, né, que veio de Portugal, e os pratos africanos, ou que se originaram, né, não africanos, mas que se originaram no Brasil, que eles reinventaram, né, que são pratos típicos brasileiros. Aí nós vamos aqui, eu recortei cada figura aqui, eu fiz uma figura representando, né, aqui, representando cada um desses povos, né? Aqui a gente vai colocar, aqui é a comida dos africanos, né? Aqui tem a representação da feijoada, né? Esse vai ser o cartaz que a gente vai fazer, vai escrever, indicando, né? E que as crianças vão estar apresentando aqui portugueses, né? Aqui tem o bolinho de bacalhau, tem olivas, né? O azeite aqui, que é famoso, o azeite de Portugal, azeite de oliva, né? E o prato do bacalhau aqui, que também é bem típico. E aqui eu escolhi, esse é o para representar a alimentação dos índios, né? Que é bem realmente como os índios vivem lá nos lugares deles, né? Aqui está a fogueira e onde ele bota esse prato para fazer a tapioca, né? Que é a farinha de mandioca, né? Eles fazem a tapioca, fazer esse beiju. Isso aqui está representando a alimentação dos índios, né? Então esse é o trabalho, é a atividade que eles vão fazer. Isso requer tempo, né? Para estarem fazendo, para ir à sala de informática, né? E recolher, né, material suficiente, né? Como fazer as pesquisas e fazer os cartazes. Esse é o tempo, né? Que para eles fazerem, né? A aula é o tempo para fazer esse trabalho. E aqui eu estou encerrando, né? Apresentando essa minha aula de história. E é isso.